Biojornal, podcast live para falar da prova da URGS 2025. Eu estou aqui hoje com o nosso querido professor Bill, que vai fazer os comentários sobre esta prova que se aproxima nos próximos dias da URGS aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai ter pergunta de alguns participantes, né, que mandaram pelo Instagram, a Lívia, a Isadora, a Ana Carolina, o Leonardo, o Rafael, a Camille, e aí o professor Bill vai dar então as dicas sobre as 15 questões de química que vão cair no vestibular da URGS, beleza? Sem maiores enrolações, porque aqui é assim mesmo no Biojornal. Professor Bill, querido, vai lá, fala da tua experiência e o que tu acha que vai cair no vestibular da URGS. É tudo contigo, querido. Fala, gurizada, beleza? É o seguinte, vamos falar então sobre a prova da URGS, respondendo aí, né? Eu já acompanho a prova da URGS há muito tempo, né? São décadas acompanhando a prova da URGS. Eu sou ex-estudante da URGS, eu sou formado na URGS, então eu gosto de acompanhar essa prova, tá? A prova de Química da URGS, ela é uma prova muito bem pensada pela banca, ou seja, vocês vão encontrar 15 questões, onde cada questão foi pensada nos seus conteúdos, tá? A gente tem sempre uma boa distribuição dos conteúdos, então nós teremos o primeiro terço da prova feito por questões de Química geral, né? A Química do primeiro ano do ensino médio, onde nós vamos ter assuntos como sistemas materiais, atomística, tabela periódica, ligações químicas, oxirredução, química inorgânica. Esses serão os assuntos do primeiro terço da prova, tá? O segundo terço da prova, ele é composto por química orgânica, tá? A química orgânica deve contemplar mais ou menos umas 4 questões da prova. E aí nós teremos o terceiro terço da prova, que são os cálculos e a físico-química. Uma questão sobre estequiometria, uma questão sobre soluções e pelo menos umas 4 questões, então, da físico-química, certo? Então tu vai ter lá propriedades coligativas, tu vai ter termoquímica, tu vai ter cinética, tu vai ter equilíbrio, tu vai ter pH e tu vai ter pilhas. Obviamente que os 6 assuntos da físico-química não serão contemplados, alguma coisa vai acabar ficando fora da prova. Então vamos tentar dar uma explicada em alguns tópicos importantes que podem cair em todas essas 15 questões da prova, tá? Então vamos começar primeiramente pela parte de química geral, pela parte da química do primeiro ano, que vai corresponder às primeiras 5 questões da prova, tá? Em sistemas materiais, assuntos que eu acho importante vocês darem uma focada de sistemas materiais. A diferença de fenômeno físico para fenômeno químico, né? Os fenômenos físicos que não fazem uma alteração da matéria, casos clássicos são as separações de misturas, as dissoluções e os movimentos, né? Derreter alguma coisa, congelar, ferver, sublimar, condensar, são mudanças de estado físico e, portanto, são fenômenos físicos. Os fenômenos químicos são aqueles que envolvem reações. É formar uma molécula ou decompor, as combustões, as oxirreduções, as neutralizações ácido-base, esses são fenômenos químicos, tá? Pode ser que seja uma questão sobre densidade. A URGS gosta de fazer questões sobre densidade, a relação massa e volume, quem é mais denso, quem é menos denso. O corpo mais denso, que tem uma densidade maior, que a gente costuma chamar de mais pesado, é aquele que ocupa mais massa dentro de um pequeno volume, né? E os corpos menos densos, que são aqueles que flutuam, eles têm uma massa menor ou um volume maior, tá? Ou então, quem sabe, uma questão sobre separação de misturas. Uma separação magnética, uma catação, uma filtração, uma peneiração, uma destilação, uma decantação, uma extração. Então, acho que esses são os assuntos que podem cair na primeira questão da prova sobre sistemas materiais, tá? Dá uma estudadinha reforçada nesses conteúdos, nesses dias que antecedem a prova da URGS de 2025. A segunda questão da prova pode ser sobre atomística. Então, no quesito atomística, é importante estudar os modelos atômicos, em especial o modelo de Bohr, porque a URGS ela costuma fazer questões sobre o Prêmio Nobel de Química e ela pode falar sobre o Prêmio Nobel do ano passado, o Prêmio Nobel de 2023, sobre corpos quânticos, sobre cores, sobre luzes. E aí ela pode enveredar para esse lado, então, da emissão de luz que foi explicado pelas transições eletrônicas explicadas sobre o modelo de Bohr,
onde um átomo absorve energia, excita os seus elétrons e os elétrons, ao retornarem para suas camadas originais, emitem luz. Daqui a pouco pode ser alguma coisa assim. O número de prótons, nêutrons e elétrons, né? O número de prótons que é igual ao número atômico, o número de elétrons que num átomo é igual ao número de prótons, e num íon tu tem que pegar o número de prótons e diminuir da carga. Ou então pode ser uma questão sobre isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos, né? Iso igual isótopo igual ao número de próton, isótono igual ao número de nêutrons, isóbaro igual ao número de massa, representado pela letra A, ou então isoeletrônicos, né, que são átomos diferentes combinados com íons que vão ter um número de prótons diferente, mas um número de elétrons igual. Lembrando que nos isótopos tu tem o mesmo elemento químico e nos isótonos, isóbaros e isoeletrônicos elementos diferentes, ok? Pode ser também alguma questão conceitual sobre massa atômica. Massa atômica é uma média ponderada dos números de massa dos isótopos de um elemento, e que nós temos uma nova unidade, que é o Dalton, né? Em homenagem a John Dalton, que é o cara que descobriu a existência do átomo, tá? A unidade de massa atômica é sempre uma relação com 1/12 do carbono 12, que é a referência, tá? Na questão de tabela periódica, que a gente não sabe se vai cair, mas é possível. Lembrar que família representa a semelhança química e o nome das principais famílias. Os alcalinos, primeira coluna, com exceção do hidrogênio, que não tem família. Os alcalinos terrosos, segundo grupo. Os metais de transição, que englobam o miolo da tabela periódica. Os gases nobres no grupo 18, os halogênios no grupo 17, os calcogênios no grupo 16. Tu tem a tabela periódica, lembra o nome das famílias. Os elementos de transição interna, lá embaixo, né, no final da tabela, os lantanídeos e os actinídeos, tá? Também lembrar, importante, os blocos, o bloco S, que é o lado esquerdo, o bloco D, que é o bloco central, o bloco P, que é o bloco da direita, e o bloco F, que é os elementos de transição interna, que são aquele apêndice que fica embaixo. E lembrar propriedades periódicas, tá? Como as propriedades periódicas crescem, o raio atômico e a eletropositividade para o canto inferior esquerdo. No sentido contrário, a eletronegatividade, a eletroafinidade, o potencial de ionização. E para o centro inferior da tabela, a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. A URGS às vezes costuma perguntar as exceções. Então, cuidado com as propriedades que não possuem a família que não participa da eletronegatividade, eletropositividade e eletroafinidade, que são os gases nobres, não participam dessas três propriedades. No quesito ponto de fusão e ponto de ebulição, os alcalinos e os alcalinos terrosos, que em vez de crescer de cima para baixo, crescem de baixo para cima. E muito cuidado para não confundir raio atômico com raio iônico. Raio iônico está sendo referido a cátions e ânions. Um cátion perde elétrons, portanto o seu raio diminui. Um ânion ganha elétrons e o seu raio expande. Então, todo átomo é maior do que o seu cátion e menor do que o seu próprio ânion. Cuidado com essas exceções. No quesito ligações químicas, que é um capítulo que sempre cai pelo menos duas questões. As diferenças entre as ligações iônicas, metálicas e covalentes. Ligações iônicas são entre metais e ametais que têm uma variação de eletronegatividade no mínimo de 1,7. A ligação covalente entre ametais ou entre um metal e ao metal que tem uma diferença de eletronegatividade menor do que 1,7, aí a URGS vai ter que fornecer a eletronegatividade, tá? A ligação metálica entre metais. Um quesito importante entre as ligações é a condução de eletricidade. Compostos iônicos conduzem corrente elétrica no estado aquoso ou líquido fundido. Os covalentes não conduzem corrente elétrica, com exceção dos ácidos em meio aquoso ou do grafite e do grafeno, e os compostos metálicos que conduzem corrente elétrica, tá? Vai ter a eterna questão de geometria molecular dada pela teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência. Estudar os 5 casos clássicos, linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica, dá uma conferida nos teus resumos. E pode dar uma olhada na bipiramidal para 6 átomos e na octaédrica para 7 átomos também, tá? Um desses casos cairá também como uma questão de geometria molecular. Pode até dar uma estudada em polaridade e forças de atração, não é garantido que isso caia, mas pode dar uma olhada também, tá? E aí nós vamos ter as questões de oxi-redução,
Lembrar que oxidar é dar elétrons, é perder, reduzir é receber elétrons, é recuperar elétrons. Quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Na oxidação o NOx aumenta, na redução o NOx diminui. Então tu calcula o NOx, muito cuidado com o cálculo de NOx, né? Lembrando que substâncias simples têm NOx zero, aí tu tem os elementos com NOx positivo, que estão no centro da esquerda para a tabela periódica, e os que têm NOx negativo estão no lado direito. Mas os ametais podem ter NOx positivo também se eles não estiverem no lado direito da fórmula. Cuidado com a exceção do hidrogênio, que pode ter NOx negativo se estiver ligado a um metal, e o oxigênio, que sempre tem NOx -2, mas pode ter NOx -1 no caso de peróxidos. Muita atenção ao peróxido de hidrogênio também, tá? Aí tu faz a rima, se o NOx aumentou, o elemento oxidou, se o NOx diminuiu, o elemento reduziu. Então é possível que caia. A classificação de reações químicas: síntese, quando tu junta moléculas; análise, quando tu decompõe uma molécula; a simples troca, quando tu troca uma substância simples; a dupla troca, quando tu tem 4 substâncias compostas. Um fato curioso, a maioria dos vestibulares vem cobrando a reação de combustão, que é quando um combustível reage com gás oxigênio, formando óxidos e liberando calor, processo exotérmico. Se tu tiver um combustível orgânico e ele fizer uma combustão com muito oxigênio, onde o oxigênio não é o limitante da reação, tu tem a produção de gás carbônico e água. Se tu tiver pouco oxigênio, é uma combustão incompleta e tu vai formar monóxido de carbono e água. Muita atenção que a maioria dos vestibulares nessas últimas semanas tem cobrado a diferença entre combustão completa e incompleta. Isso pode também estar na prova de domingo da URGS, tá? E tu tem as reações de oxirredução, que normalmente, não é sempre, envolvem substâncias simples, tá? No quesito da química inorgânica, a diferenciação entre ácidos, bases, óxidos e sais. Ácidos começam com hidrogênio, bases terminam com OH, óxidos são formados por um elemento com oxigênio, e o sal é aquela substância formada por um cátion e um ânion, né? O cátion derivando de uma base, o ânion derivando de um ácido. Então tu tem a reação entre um ácido e uma base, que é uma neutralização, tá? É também importante lembrar de quem é forte, né? Quem são os ácidos fortes? Via de regra, o ácido clorídrico, HCl, o bromídrico e o iodídrico, e os ácidos oxigenados, no caso, o clórico, o nítrico e o sulfúrico. Lembrar da fórmula deles: o ácido clórico, HClO3, o ácido nítrico, HNO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4. As bases fortes, formadas por alcalino e por alcalino terroso, os 2 primeiros grupos da tabela periódica, tá? Lembrar da solubilidade de sais. Não vou falar aqui porque é uma tabela longa, mas dê uma estudada na tabela de solubilidade de sais, quais sais são solúveis em água e principalmente os sais insolúveis em água, tá? A característica, a hidrólise dos sais: sais de caráter ácido, caráter neutro, caráter básico. Sais de caráter básico tem um cátion, que vem de uma base forte. Os sais de caráter ácido tem um ânion, que vem de um ácido forte. Os sais de caráter nêutron vem de um cátion de base forte com um ânion de ácido forte, tá? Respondendo uma pergunta que me veio da Isadora. A Isadora mandou uma pergunta para mim perguntando: professor, e nas teorias de Lewis e de Bronsted-Lowry, tá? Ácidos de Bronsted-Lowry são substâncias capazes de doar um próton, que no caso é o íon hidrogênio. Então, se tu enxergar uma substância doando um íon hidrogênio, que será chamado de próton, ele é um ácido de Bronsted-Lowry. Se essa substância receber o íon hidrogênio, então ela é caracterizada como uma base de Bronsted-Lowry, tá? Quem doa o hidrogênio é um ácido de Bronsted-Lowry, quem recebe é uma base. Isso na URGS pode ser uma equação com 4 substâncias químicas, onde tu vai olhar os 2 produtos e os 2 reagentes. Se os reagentes doam hidrogênio um para o outro, o que doa é o ácido, o que recebe a base. Sempre comparando o reagente com o produto e depois a reação inversa, fazendo o mesmo raciocínio. E aí tu terá os pares conjugados. O ácido nos reagentes terá uma base conjugada nos produtos e vice-versa. Essa é a teoria de Bronsted-Lowry.
Na teoria de Lewis, ácido é uma substância que tem déficit de elétrons e, portanto, ele pode receber elétrons. Então, ele é um ácido de Lewis. A base de Lewis é uma substância que tem elétrons de sobra. Então, será mostrado para ti elétrons disponíveis. Esses elétrons que podem ser doados configuram uma base de Lewis, tá, Isadora? E galera, é assim que a gente reconhece as questões de Bronsted-Lowry e Lewis, tá? Isso vai constituir a primeira parte da prova. Na segunda parte da prova, nós temos as questões de química orgânica, que deve ser em torno de 4 questões, no máximo, tá? Temos as questões clássicas da classificação de carbonos sp3, sp2 e sp, e o que a URGS gosta de cobrar é o ângulo das ligações, tá? O carbono sp3 fazendo ângulos de 109 graus, o carbono sp2 ângulos de 120 graus e o carbono sp ângulos de 180 graus. O sp3 é 109 graus e alguns minutos, isso pode variar de prova para prova, tá? Mas é 109, entre 109 e 110, tá? Nós temos o carbono sp3 com geometria tetraédrica, o sp2 com geometria trigonal e os carbonos sp com geometria linear. O carbono sp faz 2 duplas ou uma tripla, o sp2 faz uma dupla e o carbono sp3 somente ligações simples. Importante estudar a classificação das cadeias, diferença entre alifática e aromática. A aromática vai ter o núcleo aromático, né, o núcleo com as 3 ligações duplas intercaladas. A alifática não tem isso. Diferença entre aberta, fechada, normal, ramificada, saturada, insaturada, homogênea e heterogênea, tá? Reconhecimento de funções, a URGS gosta de cobrar várias funções, né? As oxigenadas, a diferença de álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido, éster, sal orgânico, a diferença entre amina, amida, nitrila, nitrocomposto, tá? Então dê uma estudada no reconhecimento de funções. Nas propriedades orgânicas, a diferença da acidez e da basicidade, compostos orgânicos ácidos, fenóis e ácidos carboxílicos, os básicos, as aminas, tá? A diferenciação no ponto de fusão e de ebulição com relação ao tamanho. Quanto maior a cadeia, maior o ponto de fusão e de ebulição, tá? No quesito ponto de fusão e ebulição com as forças de atração, dipolo induzido, menor ponto de fusão e ebulição, os hidrocarbonetos e alguns aletos. Os sais orgânicos com o íon dipolo têm os maiores pontos de fusão e ebulição, seguido das moléculas que fazem ligação de hidrogênio, como por exemplo ácidos, fenóis, álcoois, aminas primárias e secundárias e as amidas normais e monossubstituídas. Elas fazem a ligação de hidrogênio e elas têm um ponto de fusão e ebulição um pouquinho maior. As cadeias que têm maior ponto de fusão e ebulição, dipolo, ligação de hidrogênio e a força íon dipolo, são as mais hidrossolúveis. As cadeias que fazem dipolo induzido são os mais lipossolúveis. Então é importante estudar propriedades orgânicas, tá? No quesito isomeria, eu acho que tu pode dar uma estudada básica na isomeria cis-trans, que está relacionada à ligação dupla, né, com 4 lados, 2 lados na esquerda diferentes e 2 lados na direita diferentes, mas isomeria não é uma coisa que eu acho que tu tenha que estudar muito, não, eu não sei se vai cair. Não estudaria reações orgânicas nesse momento, mas se vocês quiserem dar uma estudada, eu aconselho estudar a substituição em aromáticos, a oxidação de álcoois e a esterificação. Acho que seria importante vocês darem, nos últimos dias ali, dar uma estudada nessas 3. Mesma coisa polímeros, deem uma estudada nos principais polímeros, quem são os seus principais monômeros e também a parte de aplicação dos polímeros. E respondendo a dúvida da Ana Carolina também, que me fez uma pergunta no Instagram, importante estudar proteínas, tá? Bioquímica é um assunto que tem uma incidência relativamente boa e o Prêmio Nobel de Química 2024, que eu não sei se vai cair, porque né, foi dado no final de outubro, eu acho que a prova já estava pronta, mas a URGS já tem uma paixão natural por proteínas e o Prêmio Nobel de 2024 foi em cima do estudo de proteínas. As proteínas formadas por um grupo ácido e um grupo básico, no caso o grupo ácido é a carboxila dos alfa-aminoácidos e o grupo básico é o grupo amino. Os aminoácidos e as proteínas têm um caráter anfótero, né? Eles podem ser ácidos
e básicos ao mesmo tempo, podendo ser protonados de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, recebendo o hidrogênio no grupo amino, e podem sofrer uma desprotonação, que é quando o grupo carboxila perde o íon hidrogênio, tá? A ligação peptídica, que é quando o grupo ácido de um aminoácido se liga ao grupo amino de outro aminoácido, formando um dipeptídeo, gerando o grupo amida, que é o grupo CONH. Esse grupo CONH pode ser interpretado como sendo a ligação peptídica. A diferença de aminoácidos essenciais e não essenciais: os essenciais são aqueles que a gente deve comer e os aminoácidos não essenciais tu não precisa. Então, Ana Carolina, obrigado pela pergunta. Acho importante dar uma estudada, sim, em cima de proteínas, tá? Tem uma outra pergunta de orgânica que foi feita pelo Leonardo, também me perguntando se pode cair petróleo e carvão. Acho pouco provável, tá? Mas petróleo e carvão são fontes não renováveis de energia, né? E eles poluem muito o planeta pela sua grande quantidade de material que está sendo queimado, gerando muito gás carbônico e até a sujeira deles gerando os problemas de chuva ácida. Então, não sei se vai cair essa parte de combustíveis de origem fóssil não renovável. Beleza? Então, isso vai marcar a segunda fase da prova, que eu considero que é importante também vocês darem uma trabalhada, porque a orgânica ela costuma cair muito até com 3 afirmativas, quais são corretas. Dá uma boa revisada, hein? Orgânica é uma parte bem diferenciada e muito, muito importante que vocês acertem. Aí nós vamos então agora para a terceira parte. Primeiro, envolvendo a parte de cálculos, tá? A Lívia já me começou fazendo uma pergunta importante, né? Temos uma pergunta da Lívia sobre... Cai muita questão sobre mol. Bom, é provável que a gente tenha de 2 a 3 questões trazendo o conceito de mol. Se for lá no começo da prova, o conceito de mol não é mais químico, né? Ele é um conceito matemático. Mol é um número, que é o número de Avogadro, 6 vezes 10 na 23 unidades, né? Mas dentro da química, mol é uma palavra que em latim significa quantidade. E para nós, dentro da química, é a quantidade de matéria. Uma diquinha que por anos eu não quis dar e que agora eu estou voltando a trazer, lembrem para esse domingo da expressão mol é igual a massa dividido pela massa molar. Essa relação tem sido cobrado exaustivamente nos últimos 2 anos por todas as provas de vestibular e ela pode te ajudar muito a responder algumas questões da prova nesse domingo. Mol, quantidade de matéria, é a relação entre a massa fornecida no texto ou pedida e a massa molar. É massa por massa molar. Eu costumo dizer que é a massa física dividida pela massa química. Calcular massa molar é fundamental, né? A massa atômica que tu pega na tabela periódica pelo número de átomos e tu faz a sominha, né? No caso da água, H2O, 1 do hidrogênio vezes 2, 16 do oxigênio, que dá 2 mais 16, 18. 18U ou 18 Dalton para massa atômica, massa molecular, mas no caso de ser massa molar, a unidade é em gramas, né? Então 18 gramas é a massa molar da água. Então lembra bem, tá? Porque sim, Lívia, pode cair então uma questão fazendo essa relação entre mol e massa. E aí lembrar da relação fundamental, da minha famosa estrelinha da sorte, né? 1 mol é a massa molar em gramas, que corresponde a um volume de gases na CNTP 22,4 litros. Se for outra temperatura e volume, eles vão dizer para vocês. 6 vezes 10 na 23 átomos, moléculas ou íons, e ainda dá para associar com a entalpia molar em quilocalorias e quilojoule. Você pega essa estrelinha da sorte e faz a regra de 3. No caso da estequiometria, lembrar que a regra de 3 tem o dado, o pedido, com a unidade embaixo, cuidado uma porcentagem, se for dado pureza, rendimento, teor, coloca junto ao dado do reagente, faz a estrelinha da sorte embaixo, cuida a presença de um coeficiente ou de um índice para medir a proporção. E aí, galera, tá boada, hein? Ah, professor, eu tenho dificuldade. Vamos lá, gente, tem que fazer um esforcinho nessa hora para não errar cálculo, tá? Então, estequiometria. De repente, uma questão de cálculo de fórmulas, relacionando porcentagens e fórmula molecular. Então, trabalhamos durante a semana isso, né? Muito cuidado com essas questões em que ele te dá a porcentagem e te pede o cálculo da fórmula. Tem N maneiras de fazer esse tipo de questão.
tu pode pegar a porcentagem e dividir pela massa atômica e depois dividir pelo menor resultado e tu vai chegar na fórmula mínima, tá? Mas assim, explicado aqui é meio aleatório, mas tenta ver como é que a gente fez durante o ano algumas questões assim, tá? Na parte de soluções, teremos uma questão de troca de unidades, né? Ele vai pegar 2 de 5 unidades, que são porcentagem, massa, massa, volume, volume, massa, volume. Mols, gramas, grama por litro, mol por litro. Uma das 5 unidades é dada, a outra é perguntada. Então, pode cair alguma coisa desse gênero. O Rafael me fez uma pergunta também, anotada, tá, Rafael? Pode cair diluição, professor? Pode. Ele pode pedir o volume de água que deve ser adicionado a um sistema. Isso é uma questão de diluição. E aí você usa a fórmula CVCV. Concentração volume é igual a concentração volume. Faz a regrinha, né? Quem está no começo, quem está no final. Cálculo simples. E se ele perguntar o volume de água adicionada, você faz uma diferença de volume no final. Porque veja, CVCV. Tu vai ter o volume inicial e o volume final. A diferença de volumes é o volume de água que deve ser adicionado, beleza? São as duas questões de cálculo, normalmente elas têm um índice de acerto baixo, eu espero que vocês consigam fazer essas questões de cálculo químico, e aí agora vamos então para a parte da físico-química. 6 conteúdos para 4 questões, alguém vai ficar de fora, tá? Algum desses assuntos não irá cair, mas vamos falar dos 6 porque é difícil dizer qual assunto que vai ficar de fora. Pode cair propriedades coligativas. Então, dentro das propriedades coligativas, tu tem que estudar a adição de um soluto a um líquido, um soluto não volátil, e isso vai dificultar a evaporação, o congelamento, a fervura e a parada da osmose, tá? Então, se dificultar a evaporação, tu tem uma queda da pressão de vapor, é o fenômeno da tonoscopia ou tonometria. Se dificultar o congelamento, vai baixar o ponto de congelamento, isso é a crioscopia ou criometria. Se dificultar a fervura, tu vai aumentar o ponto de ebulição, essa é a ebulioscopia. E se dificultar a parada da osmose, então tu tem um aumento da pressão osmótica e essa é a osmometria, tá? Então esses são os efeitos coligativos que dependem da concentração e do tipo de substância. Na termoquímica, pode cair tudo. Aliás, termoquímica, cinética, equilíbrio e pH são assuntos que é bom tu estudar o capítulo inteiro, porque a URGS costuma cobrar tudo que possa ser invocado, tá? Então, no quesito da termoquímica, estudar a diferença entre um processo endotérmico e um processo exotérmico. Os processos endotérmicos têm ΔH maior do que 0, os exotérmicos um ΔH menor do que 0, tá? O cálculo de ΔH pode ser uma estequiometria, quem sabe uma tabela nutricional fazendo a relação entre calorias e gramas, mas pode ser uma questão de lei de Hess, tá? Fazer aquela comparação, ajuste e soma entre as equações. Ou então pode ser o cálculo de ΔH, por exemplo, em cima de energias de ligação. Ele te dá uma equação química com uma tabela de energias de ligação. Vocês, em primeiro lugar, mostram todas as ligações químicas, somam todas as energias das ligações dos reagentes, somam todas as energias das ligações do produto e fazem reagente menos produto, tá? Pode ser uma questão de cálculo, chata, longa, mas é possível que isso aconteça, tá? Dentro de cinética química, aí eles podem pedir para vocês calcularem a velocidade de uma reação pela variação de quantidade por tempo, possível, ou então usando a expressão de Gould-Berwag, né, que faz a velocidade ser igual a uma constante, a concentração dos reagentes elevado a uma ordem. Essa ordem em equações elementares é o coeficiente. Se for uma equação em etapas, uma equação não elementar, será os coeficientes da etapa mais lenta, tá? Mas pode ser que seja uma questão sobre fatores cinéticos, como a superfície de contato, o esmigalhamento, né, a divisão de um material, acelera ou a pressão em gases, ou a concentração, ou a temperatura, ou a geometria de encaixe. Lembrando que todos esses fatores aumentam a velocidade se tu aumentar também. Aumenta a temperatura, aumenta a pressão, aumenta a concentração, melhora a geometria de encaixe, aumenta a superfície de contato. Tudo isso aumentado deixa a reação mais rápida. O estado físico, sólidos são mais lentos do que líquidos, líquidos são mais lentos do que gases, tudo uma questão de energia.
Temos a energia de ativação, né? Que é uma barreira energética inicial que deve ser ultrapassada. É uma barreira onde tu atinge o complexo ativado, que é o maior estado de excitação. Num gráfico, é o ponto mais alto, que é o complexo ativado, menos o início, que é a entalpia dos reagentes, tá? E o catalisador, que quase não está caindo esse ano, hein? Muito cuidado com isso. Catalisadores são substâncias químicas que servem apenas para uma coisa: baixar a energia de ativação, fazer tu gastar menos energia para chegar no complexo ativado, reduzir o complexo ativado. E isso acelera o processo. Os catalisadores não participam da reação, por isso muitas vezes eles são colocados em cima da flecha, ou então eles podem ser consumidos e regenerados no final. Então ele é consumido no início da reação e regenerado no final. Essa foi uma pergunta também feita por um outro Leonardo, também um Leonardo, tá? É curioso, foi um outro Leonardo também que perguntou essa questão do catalisador, tá? O catalisador, ele pode ser consumido e regenerado, ou então ele não participa, ele só acelera o processo, beleza? Isso aí, tá bom? Maravilhoso. Temos o equilíbrio químico. Equilíbrio químico é uma situação de uma reação reversível, onde, atenção para o conceito de equilíbrio químico. Num sistema fechado, uma reação reversível, o equilíbrio químico é espontâneo, natural e estável, aonde a velocidade direta se iguala à velocidade inversa, e com isso as concentrações ficam constantes e a reação nunca para, hein? Cuidado com a tradicional armadilha da URGS de dizer que no equilíbrio químico a reação termina e os reagentes são convertidos totalmente em produtos. A reação fica acontecendo infinitamente para frente e para trás. O cálculo da constante de equilíbrio, que leva em consideração os produtos elevados aos coeficientes dividido pelos reagentes elevados aos coeficientes, não sei se vai cair. E deslocamento de equilíbrio químico, que é sempre uma questão de causa e consequência, tá? Na causa, tu aumenta a concentração, a pressão e a temperatura, ou diminui, e como consequência, tu desloca o equilíbrio para a direita ou para a esquerda. Ao deslocar o equilíbrio para a direita, tu aumenta o rendimento do produto, tu aumenta a produção, tu aumenta a constante de equilíbrio, que só pode ser afetada pela temperatura. Se tu deslocar para a esquerda, então tu diminui o rendimento dos produtos, tu aumenta a quantidade de reagentes como consequência. E isso diminui a constante de equilíbrio químico, tá? Então deem uma estudada no deslocamento do equilíbrio químico, certo? pH, a URGS ela vai bem simples em pH, ela pede a escala de pH de 0 a 14, 0 a 7 substâncias ácidas, 7 é neutras, de 7 a 14 tu é uma substância básica. Aumentar o pH significa diminuir a acidez, cuidado com isso. Ácidos usam pH e bases utilizam pOH, e portanto tu tem que lembrar da relação pH mais pOH é igual a 14, por quê? Porque em todas as substâncias químicas, em todas as soluções aquosas, a concentração de hidrogênio vezes a concentração de hidroxilas é 10 na menos 14, essa relação é importante, tá? E aí daqui a pouco eles podem fazer alguma perguntinha sobre pH de sal, lembrando então a hidrólise salina, tá? Mas é para ser uma questão mais simples. Se tu tem um pH 3, tu tem uma concentração de hidrogênios 10 na menos 3, e aí tu tem uma solução ácida, esse é o tipo de questão que a URGS pode fazer. E para finalizar a prova, a questão 45, né, a última questão da prova, que tradicionalmente é sobre pilhas. Então, se a URGS fizer uma questão clássica sobre pilhas, eles podem então perguntar quem é o polo positivo, quem é o polo negativo. Lembrem das duas palavras-chave, CRAL e pano. Cátodo reduz, ânodo oxida. Quem perde elétrons, quem perde massa é o ânodo, polo negativo que sofre a oxidação. Isso na URGS geralmente é mostrado através dos potenciais de redução. Quem tiver o maior potencial de redução é o cátodo e quem tiver o menor potencial de redução é o ânodo. Esse é o raciocínio. Olhe para os potenciais de redução e vê quem tem o valor mais positivo, quem é o maior. O maior é o cátodo, o menor é o ânodo. E o cálculo da DDP da pilha, que é o maior potencial menos o menor potencial, tá? Tem também uma pergunta da Camille aqui. A Camille me fez uma perguntinha se vai cair eletrólise
Gente, a eletrólise na URGS foi abandonado já há 14 anos. A última vez que nós tivemos uma questão de eletrólise na URGS foi em 2011. Então, Camille, eu estou achando que não vai cair a eletrólise. Mas lembra que a eletrólise é um processo não espontâneo, onde há a inversão dos sinais dos polos. O cátodo fica como sendo o sinal negativo e o ânodo fica sendo o polo positivo. Mas assim, 14 anos sem cair, eu acho que a URGS abandonou a eletrólise. Mas se cair, lembre dessa inversão e lembre, pilha é um processo espontâneo, onde quem tem o maior potencial de redução sofre a redução no polo positivo, e na eletrólise o processo não é espontâneo e quem sofre a redução vai para o polo negativo. É só isso aí, tá? Queridos, eu acho que era isso, tá? Eu acho que essas são as dicas que eu gostaria de trazer para vocês para essa prova de domingo aí da URGS 2025. Beleza? Acho que ficamos então por aqui. Muito obrigado pelas perguntas, obrigado, e eu desejo a todos vocês uma boa prova. Semana que vem eu comento e quem sabe a gente fale também da Federal de Santa Catarina e da Federal de Santa Maria. Valeu, gurizada. Um abração. Tchau, tchau. Então tá, é isso aí. A gente acredita, porque o professor Bill tem uma experiência gigantesca em cima disso. Gurizada, eu desejo a todos vocês uma excelente prova e quem sabe a gente possa fazer na semana que vem também um podcast da Federal de Santa Catarina e quem sabe também da Federal de Santa Maria. Deixa teu comentário, curta, siga, compartilhe, faça aquela lenga-lenga toda pro Bill Jornal crescer nas redes sociais. E aí, me diz, tu quer também isso pra UFSC? Quer pra Federal de Santa Maria? Bora lá, gurizada, vamos se mexer. É isso aí, é o Bill Jornal.